Um ano de mudanças, um devocional centrado em desfrutar de Deus, escrito por Nicolás Trenchini e narrado por Léo Barreto. Dia 297. O conflito. O perdão. Primeira parte. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Jonas 4, versículo 1 ao 3. Você sabe qual tem sido um dos meios humanos que Deus mais tem usado para falar comigo? Maus exemplos. Como pastor, devo aconselhar todos os tipos de pessoas. Posso ser franco? Algumas delas foram muito desagradáveis. Em várias ocasiões, tive que lidar com pessoas teimosas, cegas, orgulhosas, hipersensíveis, egoístas, incrivelmente dolorosas e completamente incapazes de aceitar suas falhas. Mas sabe como Deus as usou para falar comigo? Fazendo-me ver que sou muito parecido com elas. Sim, cada vez que me encontro com um caso exagerado de pecado, costumo pensar em mim. Essa pessoa reflete em macro as mesmas lutas que eu tenho em micro. Ela as tem em grande tamanho. Eu as tenho em pequeno. Nesses momentos, meu coração se comove e começo a sentir uma sincera empatia. Mas, vamos ao livro de Jonas. Lembra por que o profeta odiava tanto os habitantes de Nínive? Os assírios eram os nazistas da antiguidade. Nenhum outro povo da história, até a Alemanha de Hitler, foi tão impiedoso e cruel como eles foram. Segundo os historiadores, o trato que eles tinham com seus inimigos era perverso e barbárico. Sabe o que faziam? Arrancavam-lhes a pele enquanto estavam vivos. Cortavam-lhes a cabeça, a língua, os olhos e as orelhas. E formavam uma grande pia com elas. Até, em muitos casos, pregavam os seus inimigos em grandes estacas. Imagine viver nesse momento e que façam isso com a sua família. Alguma vez parou para pensar por que Deus mostrou graça a uma cidade tão má como Nínive? Deixarei que Paulo nos dê a resposta. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, nos quais eu sou o pior, mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. 1 Timóteo 1, 15 e 16. Como escreveu um autor: ó Deus, que salvaria o pior dos pecadores, tinha agora poupado a pior das cidades. Podemos detectar a mesma intenção no coração de Deus em ambos casos. O que Deus estava fazendo, agindo dessa forma? Deixar algo extremamente claro. Ninguém, absolutamente ninguém, está além da minha graça. Se os perdoei, que todo o resto do mundo durma tranquilo, sempre, sempre, sempre estarei disposto a ser paciente e oferecer minha graça a quem quiser receber. Belíssimo, verdade? Parte o coração, não é? Quem não gostaria de ter um Deus desse tipo? Jonas, e se você pensar por um momento, possivelmente você também não. É agradável ter um Deus assim? Há alegria em ter um Deus que perdoa o pior dos seus inimigos? Romanos 5,8. Sim, é.
mas só até que esse Deus da graça te peça que você estenda esse mesmo tipo de graça àqueles que te feriram. Mateus 18, versículo 33. Receber graça é muito bonito. Estender é muito doloroso. Queria te pedir que faça uma pausa e considere a seguinte pergunta com muita tranquilidade. Quem foi a pessoa que mais te feriu? Sim, pode pensar em mais de uma. Tente trazer essa pessoa à sua mente. Já a tem? Quem é? Algum de seus pais? Seu esposo? Um ex-colega? Quais são as tuas emoções com essa pessoa? Compaixão? Empatia? Misericórdia? Amor? Desejo de mostrar graça? Agora volte a ler nosso versículo. Entende melhor a Jonas? O que sente o profeta? Possivelmente o mesmo que você sente ao recordar certas feridas. Ódio, rancor, amargura, bronca, impotência e, particularmente, um enorme desejo de não ter um Deus de graça. Lembra o que compartilhei no começo? Os assírios foram os nazistas da antiguidade. Odiaram seus inimigos e buscaram sempre seu mal. Mas Jonas foi diferente? Ou tinha em micro o mesmo problema que eles tinham em macro? E você? Você é diferente deles? Você é capaz de perdoar aos que mais te feriram? Para orar e meditar ao longo do dia. O Deus que mostra amor e graça a seus inimigos me pede que mostre amor e graça àqueles que me feriram. Faz sentido, não é? Queremos dizer algo importante antes de você parar de ouvir este áudio. Nosso desejo como ministério é oferecer esses áudios e muitos outros recursos de forma totalmente gratuita. Você sabe como pode nos ajudar a continuar oferecendo-os sem nenhum custo? Não vamos pedir dinheiro. O que gostaríamos que você fizesse é comprar qualquer um dos nossos livros e presenteá-lo a alguém. Dessa forma, você está colaborando com o nosso ministério e nos ajudando a continuar oferecendo iniciativas como essas. Ao mesmo tempo, você está ajudando outras pessoas a desfrutar mais de Cristo. Muito obrigado. Se você deseja acessar mais recursos relacionados ao ministério Mudanças Profundas, convidamos você a buscar-nos nas redes sociais ou visitar o nosso site www.cambiosprofundos.com/pt.